Boa tarde, estamos iniciando mais um show da tarde, nessa terça-feira. Hoje é dia 22 de fevereiro, o ano é 2022, e é claro que é sempre um prazer nós estarmos juntos. Hoje, o nosso convidado é da área da medicina, é um médico que vem fazendo a diferença no nosso estado, a nível de Brasil. Portanto, ele é especialista em cirurgia vascular e ecografia vascular com o doutor Doppler. Doutor Eduardo, prazer em recebê-lo, boa tarde. Prazer, Tadeu, prazer, agradeço você, aqui o Show da Tarde, agradeço a Prime TV por ter me convidado para estar aqui, conversando um pouquinho, conversando a linguagem, a língua do povo, explicando um pouquinho mais. Esse é o nosso objetivo, trazer mais informações, tentar compartilhar um pouquinho mais com a sociedade. Sul do estado, Jaguaruna, Tubarão, estão no cenário nacional. Sim, Jaguaruna, a cidade das praias, e agora com o nosso aeroporto regional sul em atividade, Tubarão, ali próximo às termas elétricas de Capivari, uma cidade que está em ascensão, trabalhando para o crescimento. Fale um pouco sobre a sua especialidade. Cirurgia vascular é uma especialidade ampla, que trata da circulação do corpo, enfim, tem circulação no corpo inteiro, Tem o sistema arterial, venoso, e que precisam ser estudados e tratados. A circulação é muito bem avaliada, com esse complemento da ecografia vascular, Doppler, que é possível, através desse exame, olhar as veias, as artérias, ver se tem algum problema, se tem alguma doença. É possível também ver as varizes, se tem alguma varizes ali dilatada, inflamada, doente, e permite um bom tratamento. Mas cirurgia vascular é uma especialidade muito ampla, que abrange procedimento cirúrgico, abrange a endovascular, a endorradiologia, com vários acessos e implantes de próteses, a tratamento de varizes e vasinhos, que é a flebologia estética, o concentrado no consultório, na clínica de flebologia estética, tratando varizes e vasinhos, com vários aparelhos tecnológicos de lasers. Hoje existe o tratamento de varizes sem cirurgia, sem anestesia nas costas, sem, enfim, cortes, tudo minimamente invasivo com tratamento laser, uma gama gigantesca de assuntos nessa especialidade. Quando se fala em varizes e também vasinhos, nós estamos falando também de homens e mulheres. Homens e mulheres. A mulher, ela é sempre mais prevalente, 8:1. 8 mulheres, geralmente aproximadamente 8 a 9 mulheres para um homem, Mas os homens já estão buscando mais isso também. Muitas pessoas mandam pergunta, doutor, homem trata varizes? Trata varizes, existe várias patologias de varizes em homens, vasinhos em homens. O que é vasinhos? Vasinhos são telangiectasias, vasinhos reticulares de 1 a 3 milímetros, que são pequenininhos. E eles atrapalham também, causam dor, queimações e pode causar até câimbras e desconforto nas pernas. Agora, todas as varizes têm tratamento? Sim, tem tratamento. As varizes, claro que diante disso precisa de uma avaliação do especialista e existe tratamento para coisas muito complicadas aí. Qual o desconforto que elas causam e se elas causam também risco de vida? Desconfortos, cansaço, são sinais e sintomas, dor. Já tive vários pacientes jovens, doutor, não consigo ficar 10 minutos de pé. Eu sou obrigado a sentar, sou obrigado a colocar essas pernas para cima. Câimbras, manchas, achados, sinais, dermatites, que é a dermatite ocre. Isso são todos achados, sinais e sintomas provenientes
dessa patologia, dessa doença. Fator de risco, você falou, uma varizes dilatada, de longas datas, uma coleção de 15, 20 anos de varizes, dilatadas com mais de 1 centímetro de diâmetro, elas são fatores de risco para a trombose. Eu deixo sempre claro para os meus pacientes, doutor, vou ter trombose amanhã? Não, não é isso. Ela é, na literatura, no nosso capítulo, na nossa Bíblia de Cirurgia Vascular, da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, a qual nós somos título, né, de especialista também, ela é fator de risco, ela faz inflamação por dentro da veia, ali na parede da veia, existe ali um aglomerado de células inflamatórias e é fator de risco para trombose e tromboflebites. Tá? Então, os vasinhos, eles doem, e a pessoa que tem mais de 20 anos, ele pode tratar? Normalmente, né? Normalmente, já tive pacientes de 15 anos de idade, 18 anos, a mãe, os pais levam os filhos lá com aquelas dilatações, aquela manchinha já com vasinhos na perna. Doutor, quero fazer a minha profilaxia, quero fazer aqui um tratamento para não complicar no futuro. E eu, Tadeu, aconselho, viu? Porque coleções de varizes, ela só vai complicando ao longo dos anos. Chega lá com 30, 40 anos de idade, você está com vasinhos dilatados e causando sintomas. Isso poderia ser resolvido com pouca sessão, né, de laser, com pouca sessão, né, de aplicações, com poucas sessões ali de esclerosantes. Eles poderiam ser resolvidos com menos oneroso, né, o tratamento lá atrás é mais simples e estaria evitando problemas, desconforto no futuro. Essas patologias que nós estamos comentando, conversando, se tiver que passar por uma cirurgia, tem alguma exigência, alguma contraindicação? Precisa, se tiver que passar por uma cirurgia, claro, tem várias, né, contraindicações, tem várias, isso tem que ser avaliado pelo cirurgião vascular, né? Vamos dizer assim, existem os pré-operatórios que são realizados para fazer esse procedimento. Existem pacientes que já tiveram trombose no passado e eles possuem uma síndrome pós-trombótica, que é uma complicação dessa trombose que teve no passado. Isso precisa ser muito bem avaliado para ir para a cirurgia, mas, Tadeu, vou ser bem sincero, hoje, em âmbito de varizes, tá, 80% dos casos estão sendo resolvidos minimamente invasivo em nível ambulatorial. Então, é uma investigação rigorosa. Sim, existe uma investigação com os exames complementares Doppler, precisa mapear esses vasos doentes, fazer uma cartografia para depois ir para um bom tratamento. Eu costumo dizer que é como se fosse projetar um prédio, você precisa de um projeto. Você precisa de uma planta, precisa de um projeto. O bom tratamento de varizes, você precisa de um bom estudo e uma boa cartografia ecodoppler vascular. Nós estamos conversando com um renomado médico, o Dr. Eduardo Savi. Ele é especialista em cirurgia vascular e ecografia vascular com Doppler. Doppler. Qual é a sua avaliação com relação à prevenção? Prevenção, doutor, caminhar é bom para a circulação? Vou citar aqui, ela previne muitos pacientes, né? Vamos responder aqui que os pacientes... caminhar é importante, né, para a prevenção. Doutor Eduardo, meias elásticas é interessante para não dilatar minhas varizes? É interessante, tá? É interessante. Os meias elásticas, certo? Durante o dia e tira à noite. Mas varizes é genético. O primeiro cunho de varizes é genética. Tá? Segundo vem, as mulheres que sofrem na gestação, elas aumentam 250 vezes as taxas hormonais, estrógenos e progesterona, e isso dilata as varizes. E depois, fator laboral, muito tempo de pé, muito tempo sentado, sem fazer dorsiflexão, e isso causa também desconforto e dilatação nas varizes. Então, eu aconselho sempre, né, fazer a sua manutenção anual dos vasinhos e varizes, controlar aqueles vasinhos que estão dilatados, caminhadas é legal, usar meias elásticas, né, de média e leve compressão é legal, e
Esses são aí os métodos de prevenção. Seu atendimento é na clínica? Na Medivasc, na rua Porto Alegre, 930, telefone 3626-3460, o 98472-6064, nosso celular. Estamos no 3º piso ali na clínica Medivasc, Tubarão próximo. Tubarão aí, ó. Tubarão, Santa Catarina, próximo ao Hospital Unimed. Muito bem, então a nossa conversa foi com o Dr. Eduardo Save, um dos especialistas renomados do nosso país. Foi um prazer em recebê-lo. Volte sempre e obrigado. Tadeu, obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui. Quando estiver, né, se precisar, estamos a ordens. Muito bem, então nós vamos para o nosso primeiro intervalo comercial e na sequência o Show da Tarde retorna. Ai que maior perigo, ai que eu caí, ai que eu sei das consequências mesmo assim moído. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco, que é um ganhão pra quem já tá fudido. Ai que maior perigo, ai que eu caí, ai que eu sei das consequências mesmo assim moído. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco, que eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo, eu só quero é você. Eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo, eu só quero é você. Madalena, Madalena. Hi, recommend getting your heart trampled on to anyone. Yeah. Há 20 anos, nós elevamos sonhos, encurtamos distâncias, permitimos que alturas não sejam obstáculos. Somos especialistas em elevadores. Estudamos e planejamos como melhor atender às suas necessidades de transporte vertical. Para sua empresa, seu condomínio comercial ou residencial, ou sua residência. Nossa linha de elevadores comerciais oferece a solução perfeita para seu projeto. Nossas equipes são altamente preparadas para desenvolver as melhores opções para cada obra. Elevadores que trazem mais beleza e funcionalidade e podem ser o diferencial do imóvel na decisão do seu cliente. OAMV Elevadores. A solução para a mobilidade que você precisa está mais perto que você imagina. Boa tarde, estamos de volta em mais um Show da Tarde e agora chegou a hora da nossa conversa de motorista, aquele bate-papo que a gente sempre tem com o Grupo Caveiras SC e com seus parceiros, aquele momento onde você, motorista de aplicativo, tem acesso às informações pertinentes ao seu dia a dia e você, telespectador do Show da Tarde, mata a sua curiosidade e também conhece um pouquinho mais aí desse nosso universo. Hoje a gente está aqui falando um pouquinho sobre segurança no trânsito, mas de uma maneira indireta. Muitas vezes a gente não pensa, não associa o todo àquela coisa, àquela atividade mais primordial. Mas a gente precisa estar muito bem, a gente precisa estar atento, a gente precisa estar enxergando bem, e por isso estamos aqui com a Ana Paula. Ana Paula, tudo bem, Ana Paula? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde, Leandro. Obrigada pelo convite. Obrigado. Ana Paula, ela é optometrista, né? Isso mesmo. Ela
está aqui para conversar um pouquinho com a gente sobre visão, sobre o conforto da visão, sobre as necessidades da nossa visão. Tudo bem, Ana Paula? Tudo bem, Leandro. Então, Ana Paula, você é optometrista. Isso, bacharel em optometria. Nossa Isso. formação é em nível superior e a gente trabalha com saúde visual. Saúde visual. Isso. Ok. Optometrista é o que antigamente se chamava de oculista, é isso? Isso. Aqui no Brasil a gente atua com universidade reconhecida há mais de 20 anos. Sim. Eu atuo num consultório aqui em Palhoça há mais de 10 anos. E o optometrista é o especialista em saúde visual. Então, a gente reconhece as patologias e encaminha para os oftalmologistas, mas a nossa intenção sempre é dar um melhor conforto visual através dos óculos. Então, a gente prescreve esses óculos para as pessoas que nos procuram e aqueles que precisam de algum tratamento ou cirurgia, a gente encaminha para o médico oftalmologista. Para você ver, às vezes a gente, na falta de conhecimento, né, na falta de entender, né, na nossa ignorância, a gente não conhecendo a diferença, a gente procura muitas vezes um serviço desnecessário, né? Exatamente. Então, a gente procurando pelo optometrista é aquele que é mais especializado justamente na questão de adequar a parte mais física mesmo, da transmissão da luz, da captação da imagem, né, que é aquilo que vai fazer a diferença direta no nosso dia a dia. Né, porque a maioria das vezes a gente não tem nenhuma patologia, não tem uma doença que precisa ser tratado, a gente só precisa de uma forma que a imagem chegue melhor dentro do nosso olho, né? Mais ou menos por aí, né? Exatamente, Leandro. Tem bastante sinais e sintomas correlacionados, mas quando você procura um optometrista, quando você de fato já não enxerga mais aquela mensagem no WhatsApp, ou quando você espreme os olhos para observar algum objeto para longe, diferente de quando você vê um olho vermelho ou saindo assim uma lagriminha, então existe ali algum agente que precisa ser realmente identificado e tratado. Mas a maioria das vezes, né, a gente está com a visão saudável, mas apenas deteriorada pelo passar do tempo, pelo esforço, né? E para quem está aí dirigindo aí 12, 15 horas, né, o esforço é bem grande. Você que é nosso irmão de pista e sabe como é que funciona e sabe que é cansativo, né? A questão do celular, muitas vezes lá no painel longe, a gente precisa ler o endereço, ler o número de uma casa, tá dirigindo aqui, atenção ao trânsito, e às vezes se tu precisar parar e firmar o teu olhar ali do celular, é fração de segundo que tu não vê o que está acontecendo em volta. Para alguém atravessar uma rua, para uma bicicleta, uma moto passar do teu lado, né? Então, por isso que eu iniciei falando que tem a ver tudo com segurança, não é verdade? Exatamente. Porque, assim, quanto menos esforço a gente tiver, quanto mais tranquilo a gente tiver, mais atenção a gente vai estar dando ao trânsito, que é o fundamental para a nossa segurança, a segurança dos nossos passageiros, né? Sim, sim, com certeza. Eu até converso bastante no consultório, Leandro, quando as pessoas vêm me procurar, geralmente quando vão fazer a CNH, né? É o primeiro contato que é feito aquele teste de acuidade visual. Tem gente que usa óculos e esconde o óculos para ir. Exatamente. Ou realmente reprova, não passa por precisar realmente dos óculos para fazer né, o uso e passar no exame. Sim. Mas é bem importante que as pessoas procurem até antes disso, né? Antes dos 18 anos, né? Então, a nossa recomendação é que seja feito mesmo um teste mais cedo, depois a cada ano também passe por um optometrista. Sim. E dentro do consultório a gente faz todas as orientações, né? Então, para a turma que trabalha dentro, né, dos carros, então a gente faz também a questão de prevenção, então como proteger esses olhos, né, dentro do carro, né, com o uso específico de um óculos de sol. A gente também sempre comenta sobre as diferenças dos óculos que são vendidos por aí. A gente fornece a receita para que essa pessoa fique realmente bem preparada, né, em enxergar todos os detalhes, né, ali do dia a dia. O celular, que fica a 60 centímetros, um pouco mais à frente, a placa ou a identificação do passageiro, né? Sim, enfim, o dia a dia mesmo, né? Então, a gente dentro do consultório faz toda essa orientação. Já que tu tocou no assunto, né, eu sei que é um tema mais detalhado, mas assim, um basicão, assim, Sim. Existem cores diferentes de óculos, né? Tem alguma coisa a ver, assim, alguma recomendação com óculos para a noite, para de manhã, para de dia? Ou eles dizem que óculos âmbar ou óculos azul? Sim, O que é assim, um básico dessa diferença? Assim? Então, Leandro, essas informações técnicas é mais com o técnico da ótica, mas a gente sim também faz essa instrução.
A fotofobia, a sensibilidade à luz, ela é inerente de cada um, né? Então, vai ter uma pessoa que vai ter mais sensibilidade que a outra, mas a necessidade de fazer uso do óculos de sol, ela é primordial. Então, às vezes, o motorista que está dentro do carro, hoje em dia, os para-brisas eles já filtram bastante, né? Tanto que a gente não tem mais queimadura na mão, nos braços, justamente por isso. Então, os óculos que são fotossensíveis, que escurecem, né, no sol, dentro do carro eles não são tão efetivos. Então, a gente já prioriza o óculos de sol. Faz aquele transitions, faz o trabalho, dentro do carro não faz tanto, né? Então, a gente já tem essa conversa. As lentes amarelas e outros tipos de lentes, existem sim algumas indicações, mas o mais importante é a proteção realmente contra os raios UV. Mas a cor dela mesmo não muda muito. Assim, comercialmente a gente sempre tem, né, uma demanda. É mais a propaganda do que... Exato. Olha só, tu vê a importância da gente conversar com alguém que realmente entende do assunto, com alguém que está preparada para isso, que esclarece esse tipo de dúvidas. Muitas vezes tu entra na ótica ali, ou a pessoa tem a prioridade à venda, né? Então, assim, o que ela tiver de argumento de venda, para te convencer a trocar o óculos X pelo Y, porque o Y é 30% mais caro e vai dar 30% a mais de comissão, né? Então, assim, você indo ali no consultório ali da Ana Paula, conversando com ela, fazendo o teu exame, tu vai sair dali com a tua receita aviada, com a tua receita pronta ali, e vai sair com a breve orientação do que é a tua necessidade exata, né? O que é muito importante, quantas vezes a gente chega lá totalmente perdido, né? Os motoristas às vezes perguntam muito, né? O que eu posso fazer para melhorar a minha visão, né, no dia a dia? Então, o exame anualmente é bem importante. As lentes dos óculos sem arranhões, sem aquele descascado do antirreflexo que acaba acontecendo. Às vezes o motorista coloca o óculos ali, aquece, então ele vai realmente desgastando. Ele vai ficando meio azulado, assim, né? Isso mesmo. A gente também orienta essa questão do uso do celular, de como a gente pode fazer para que não gere cansaço visual, que seja seguro, tanto para ele que está dirigindo, né? No dia a dia, quanto em casa. E aí os pontos principais da visão, né? Depois dos 40 anos é natural que aconteça a perca de visão de perto, né? Devido ainda à bem visão que ainda cansada. não cheguei nessa época, ainda falta 3 meses ainda. Enfim, todas as orientações que a gente sempre dá. Mas, de fato, quando você chega na ótica, a gente sabe que tem muitos termos técnicos, né? Então, é importante a gente, dentro do consultório, informar exatamente o que você vai encontrar e o porquê que você vai adquirir aquele produto, né? Mas dentro do consultório nós vendemos serviço, a gente vai sempre educar o nosso cliente, o nosso paciente, para ele poder comprar aquilo que ele realmente precisa. Teve uma época que teve uma moda dos motoristas usarem óculos amarelo à noite. Sim. A galera usando os óculos do Bonovox. Todo mundo queria usar óculos amarelo à noite porque achava que funcionava, mas então não faria tanto reflexo, né? Mas a gente sabe, né, de todos os anos saem sempre lentes novas, lentes com filtro azul, antirreflexo, que é bacana para as telas, né? Mas não adianta nada você usar demais, né? Então a gente precisa usar... Equilibrar, saber utilizar, né? Exatamente. Muitas vezes até o controle do contraste ali da tela já vai te gerar um conforto, tudo isso, né? Exatamente. Então, assim, ele já está avisando a gente aqui que está nos encerrando aqui, né? Foi um prazer conversar contigo. É uma pena que assim, a gente tinha muito mais assunto, várias perguntas que ficaram para trás, para talvez uma próxima vez, mas já serviu para você ter a curiosidade de saber que você precisa e saber que existe esse trabalho para te dar essa orientação, para te deixar preparado aí, né? E a pessoa que... como é que faz para a gente procurar o teu consultório, para a gente te achar? Queres deixar o teu telefone, as redes sociais? Claro, claro. Quem deseja fazer alguma consulta com a gente, é só ligar no 48 991 13 34 10. Conversar com a Ana Carolina, minha secretária. Será um prazer atender você ali no centro de Palhoça, em cima das óticas Diniz, da Cinderela Calçados. Então tá bom, gente. Valeu, gente. Muito obrigado. Daqui a pouquinho tem mais show da tarde. E semana que vem a gente está de volta aqui com Conversa de Motorista Caveiras SC. Obrigado. Ai que maior perigo, ai que eu caí, ai que eu sei das consequências mesmo assim moído. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco, que é um ganhão pra quem já tá fudido. Ai que maior perigo, ai que eu caí, ai que eu sei das consequências mesmo assim moído.
Há 20 anos, nós elevamos sonhos, encurtamos distâncias, permitimos que alturas não sejam obstáculos. Somos especialistas em elevadores. Estudamos e planejamos como melhor atender às suas necessidades de transporte vertical. Para sua empresa, seu condomínio comercial ou residencial, ou sua residência. Nossa linha de elevadores comerciais oferece a solução perfeita para seu projeto. Nossas equipes são altamente preparadas para desenvolver as melhores opções para cada obra. Elevadores que trazem mais beleza e funcionalidade e podem ser o diferencial do imóvel na decisão do seu cliente. OAMV Elevadores. A solução para a mobilidade que você precisa está mais perto que você imagina. Olá, muito boa tarde. Estamos novamente aqui na Prime TV, no programa Show da Tarde. Muito bem-vindo você que está chegando agora e quem já está acompanhando o nosso programa. Muito obrigada por estar aqui conosco. Estamos fazendo relacionamento. Eu sou a Lu Costa, gestora de relacionamento da Prospecta Consultoria, e eu estou aqui fazendo relacionamento e conhecendo um pouco mais de assuntos interessantes para você, empresário, para você que está em casa e que precisa conhecer mais, precisa ouvir mais. Estamos aqui com a doutora Carolina e ela vai falar um assunto bastante interessante para vocês. Eu quero que ela se apresente, fala do seu projeto, da sua empresa. Muito bem-vinda. Muito obrigada. Carol, fala de você, do seu trabalho. Uma boa tarde a todos. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. Então, eu sou fonoaudióloga, formada pela Universidade Federal de Santa Catarina, desde o ano de 2017, e trabalho na parte de reabilitação auditiva, né? Mais no foco na audição, porque a fonoaudiologia ela é bem ampla, né? Mas eu trabalho nessa parte de reabilitação mesmo, com aparelhos auditivos, desde o diagnóstico até, né, a protetização. Estávamos falando sobre a amplitude que tem o tema, né, o assunto, a profissão do fonoaudiólogo. E a doutora esclareceu vários aspectos. Nós vamos focar aqui na reabilitação auditiva. O que é mais importante hoje para que uma pessoa entenda a importância de estar fazendo um diagnóstico precoce? O porquê disso? Olha, o diagnóstico precoce, ele é importante em todas as áreas, né? E na audição não é diferente. Quando a gente busca ali um oftalmologista, a gente quer enxergar melhor. E para a audição, a gente sempre acaba deixando de lado por muito tempo, e isso é muito danoso à saúde. Então, a reabilitação, o diagnóstico precoce, ele é muito importante porque a gente ali cedo já, se tem um problema auditivo, a gente já descobre, já atua, para o intuito de que essa perda não siga se agravando, né, com o tempo. Então, a gente faz ali os exames necessários, muitas vezes o otorrino faz e nos encaminha, muitas vezes a gente realiza na clínica, né, que o exame mais conhecido é a audiometria, onde a gente consegue saber o tipo de perda que o paciente tem e os graus de perda também. E a partir dali, se detectado, né, se tiver um diagnóstico, a gente já faz a protetização ali na hora. Ele já testa o aparelho, já sai no dia, se ele tiver o interesse, testando esse aparelho, leva para casa, não tem compromisso nenhum, para ver se realmente como é que ele vai se sentir ali com esse novo mundo, né? Ótimo. E, doutora, para o pai, para a mãe, ou o professor, né, que está nos assistindo, como que ele consegue diagnosticar, qual seria a reação de uma criança, por exemplo, que tem algum problema e já apresenta, o que o pai e a mãe têm que ficar atento? Olha, na verdade, falando ali de criança, né, hoje em dia existe uma lei, ainda bem, que é o teste da orelhinha, que deve ser realizado nas maternidades, né, que a partir dali você já consegue saber se a criança realmente possui um problema auditivo. Depois disso, né, se deixa passar um tempo e a criança apresenta alguns sinais, como não está se comunicando, né, se isola, ou depois a pessoa de mais idade também, essa questão do isolamento, de não conseguir conversar no barulho,
geralmente tem essa dificuldade, né, conversar com muitas pessoas ao mesmo tempo. Isso é um sinal para ficar de alerta. Televisão muito alta em casa também é um sinal de alerta. O zumbido, muita gente sofre de zumbido e nem sabe o que é, né? Muitas vezes pode ser perda auditiva, então tem que ser investigado, tem que passar por um otorrino e posteriormente, né, necessitando já ir para reabilitação auditiva. Interessante, interessante. A gente não chegou a falar sobre esse tema, mas tem muitas pessoas que tiveram Covid e que alegam que depois do Covid ficaram com algum zumbido, por exemplo. Isso procede? Isso já tem algum estudo? Já existem alguns estudos, ainda pouco comprovado, né, cientificamente, porém, pode ser que sim, que haja sequelas aí do Covid. Então, a qualquer momento que perceba que está com zumbido, né, que está com essa dificuldade aí para se comunicar, é importante, sim, buscar ajuda. Não deixa isso para depois, por quê? Porque o deixar para depois, muitas vezes o depois já está bem agravado e aí é mais difícil a gente fazer, ajudar esse paciente aí com a reabilitação. Certo. E vocês têm também a parte dos equipamentos, dos aparelhos, Isso. né? Então, dependendo do... É uma consultoria que você faz, né? Um diagnóstico. Isso. E, dependendo do grau, do nível de necessidade, você vai recomendar o aparelho. É você mesmo quem faz isso? Exatamente. São os testes. O profissional fonoaudiólogo, ele tem total liberdade hoje para fazer desde o diagnóstico até a adaptação. Então, como eu disse, pode levar já um exame, né? Já ir com um encaminhamento do otorrino ou realizar na própria clínica o exame e, tendo o diagnóstico, a gente já faz toda essa parte. Uma dúvida, um aparelho, ele é capaz de reduzir o grau de dificuldade auditiva ou ele só vai manter e não permitir que avance? Geralmente, o que o aparelho, o que ele faz? Ele amplifica os sons que a pessoa está recebendo ali. Então, a pessoa que tem uma dificuldade auditiva vai passar a ouvir na intensidade que seria o normal, considerado normal, né? Mas é difícil a gente dizer que haja uma melhora. Há casos que a gente percebe que algumas frequências ali da audição têm uma melhora. Mas geralmente estabiliza o grau, é que nem a função do óculos, né? A gente busca usar o óculos para tentar estabilizar o grau, e a audição é a mesma coisa. É difícil reverter, em muitos casos tem tipos de perda, né? A gente teria que aprofundar. Mas geralmente as perdas que a gente mais trabalha são sensório-neurais, mistas, e aí envolvem as células do ouvido, e as células elas não se regeneram. Então, já é um caso mais difícil mesmo de reverter, mas há uma melhora, com certeza. Com certeza. Ficaríamos aqui falando muito sobre o tema, porque muitos empresários aqui da área da construção civil, da área de móveis, granito, que usam equipamentos, né? Então, o que você teria de recado para passar para o empresário que tem aí funcionários e que precisam cuidar da audição? Esse é o primeiro ponto, cuidar da audição. Então, assim, fazer exames periódicos na empresa para ver como é que está a audição, né, toda a sua equipe, né, que está trabalhando ali, fazer o uso dos EPIs, né, que são os equipamentos de proteção individual, enfim, estar sempre em dia, né, para depois, se surtir algum efeito, alguma perda decorrente ali do trabalho, também entrar ali com a reabilitação quanto antes. Porque, assim, né, empresário, você é responsável por esse tipo de dificuldade e de problema que possa vir a causar aí na sua equipe, no seu funcionário. Então, exatamente, uma outra recomendação também é que se faça, não deixe de fazer o exame admissional, que muitos ainda deixam para fazer, porque depois, às vezes, a pessoa já chega com alguma dificuldade, já teria como detectar, na verdade, para não alegar que foi a empresa. Né? Exatamente, até uma segurança para a empresa também. Então, é para o funcionário e para a empresa, né? Tu acha que seria interessante fazer, nesses casos mais específicos, um admissional auditivo? É extremamente essencial. Que todas as empresas que trabalham com essa questão do ruído ali no dia a dia do trabalhador, é extremamente essencial realizar o teste admissional, né? E também ali no tempo do trabalho, né? Para fazer um acompanhamento, e o demissional para saber se teve ali alguma
alteração. Fica a dica para vocês, então. Doutora, assim, falaríamos muitos temas envolvendo essa área, mas a gente vai ter que ir partindo para o final da nossa entrevista. E eu gostaria que você fizesse alguma consideração que você queira ainda fazer para o nosso telespectador. Claro. Então, assim, tentando fazer um fechamento, a questão da perda auditiva, dos problemas auditivos, é um problema mundial. A gente tem aí, chegando a quase 500 milhões de pessoas no mundo com problemas auditivos, então, que tem uma tendência aí até 2025 a dobrar, né, esse número. Então, assim, que as pessoas se cuidem ao máximo. Há essa tendência, justamente porque nos dias de hoje é fone de ouvido, é criança com o tablet ali desde cedo, com aquele fone o dia inteiro. E assim, a gente sabe que o tempo de exposição, né, associado a uns níveis muito altos de ruído, de barulho, é um dos fatores principais que trazem a perda auditiva, quando não é um fator ali de congênito, né, de alguma doença. Então, tem que estar atento a esses fatores, evitar fone de ouvido e qualquer zumbido, percepção ali de dificuldade, procurar um fonoaudiólogo e realizar uma audiometria. É isso aí, então, gente, olha só, são as ferramentas naturais que nós temos, que elas vão fazer falta quando a gente não tem. Cuide do idoso, cuide do empresário, cuide da criança. Doutora, como é que a gente faz para te encontrar? Então, eu tenho um centro auditivo, localizado aqui em São José, no bairro Campinas, Empresarial Terra Firme. Fica na sala 815. E aí, tá aí os contatos do nosso Instagram, o telefone que tem o WhatsApp e o telefone da clínica para agendar, para a gente conversar, sem compromisso nenhum. E se já tiver um exame ou quiser realizar, a gente realiza também. Audiofit. Doutora, muito obrigada pelos esclarecimentos. Seja muito bem-vinda outras vezes aqui. Muito obrigada. Até breve, pessoal. Até daqui um pouquinho. Ai, que maior perigo, ai que eu caí, ai que eu sei das consequências mesmo assim moído. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco, que é um ganhão pra quem já tá fudido. Ai, que maior perigo, ai que eu caí, ai que eu sei das consequências mesmo assim moído. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco, que eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo. Eu só quero é você. Eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo. Eu só quero é você. Madalena, Madalena, Madalena. Hi, recommend getting your heart trampled on to anyone. Yeah. Há 20 anos, nós elevamos sonhos, encurtamos distâncias, permitimos que alturas não sejam obstáculos. Somos especialistas em elevadores. Estudamos e planejamos como melhor atender às suas necessidades de transporte vertical. Para sua empresa, seu condomínio comercial ou residencial, ou sua residência. Nossa linha de elevadores comerciais oferece a solução perfeita para seu projeto. Nossas equipes são altamente preparadas para desenvolver as melhores opções para cada obra. Elevadores que trazem mais beleza e funcionalidade e podem ser o diferencial do imóvel na decisão do seu cliente. OAMV Elevadores. A solução para a mobilidade que você precisa está mais perto que você imagina.
novamente vocês que estão chegando agora aqui na Primer TV e para vocês que estão nos acompanhando, olha só, estamos recheados de network aqui, porque o nosso programa é para promover network, é para nós falarmos de pessoas, de negócios, fazermos relacionamento comercial, digital com você aí do outro lado da telinha e presencial com umas mulheres maravilhosas hoje, empresárias, profissionais aqui, e não poderia ser diferente nesse momento. Estou falando com uma maravilhosa aqui, empreendedora de diversas áreas. Hoje nós vamos falar do bronze, para você que quer autoestima, ó, lá nas nuvens. Ana Paula, muito bem-vinda aqui no nosso programa. Por favor, fala um pouquinho de você, dos seus projetos, do Projeto Bronze, para o nosso pessoal aqui. Tudo bem, obrigada pelo convite primeiramente, né? Então, eu sou a Ana Paula, né? Sou empreendedora, tenho algumas áreas, atuo em algumas áreas, sou arquiteta. A gente também hoje trabalha com roupa fitness e beachwear, sou proprietária de uma marca de roupas, né? E hoje a gente veio falar mais sobre bronze, né? Carnaval chegando, para a autoestima das mulheres, ficar bronzeadas, né? Então, mais sobre isso mesmo. Muito bom, né? Pessoal, é empresária porque ela já está ligada no carnaval, ela veio falar do negócio de forma estratégica. Então, olha só, você que quer ficar maravilhosa e maravilhoso, me fala uma coisa aqui, bronze, homens e mulheres? Homens e mulheres, todo mundo pode fazer, não tem nenhuma contraindicação. Nosso produto também é um produto 100% natural, feito à base de cana-de-açúcar. Então, ele age de acordo com a melanina das pessoas e ele é de acordo com a pele da pessoa, é a tonalidade do bronze, né? Então, qualquer pessoa pode fazer, homens, mulheres grávidas, quem está amamentando pode fazer também, é liberado. Ótimo. Então, porque há um tempo atrás aí tinha algumas informações sobre a questão do bronze, que ele não seria mais liberado. Explica mais um pouquinho sobre essa situação para o pessoal que ainda tem medo de fazer. O nosso bronze, ele é um bronze a jato, né? Uma técnica de microvaporização que a gente fala, né? Então, não é o bronzeamento de cama, né? Ele é um bronzeamento natural, 100% vegetal. Então, ele é aplicado, é como se fosse uma maquiagem, né? Então, ele tem uma durabilidade média de 7 a 10 dias no corpo e ele pode durar até mais, depende muito do cuidado da pessoa, né? Então, ele proporciona esse bronzeado mais natural, saudável, sem exposição ao sol e também não tem nenhuma contraindicação, né? De ficar exposto a nenhuma luz, seja solar ou da cama realmente, né? Então, qualquer pessoa pode fazer e é tranquilo. E tu considera, então, pessoal, olha só para a gente finalizar ali, porque muita gente tem essa dúvida, né? Muitas amigas aí, muitos amigos têm dúvida. Então, assim, existem equipamentos que são 100% liberados, não é só porque são liberados, é porque são seguros de verdade, sim, né? Porque hoje um empresário que se preocupa aí com a saúde, com a sociedade, vai fazer coisas e vai tomar atitudes que vão fazer com que as pessoas continuem e mantenham a saúde, assim como a Ana Paula, porque ela cuida da saúde também por causa da moda fitness. Então, você gosta de autoestima. O que você tem de recado sobre autoestima aqui para o pessoal? O que você diria? Todas as pessoas devem buscar sempre se sentir bem, né? Independente de qualquer coisa. E a gente sempre tem que buscar alternativas para melhorar a nossa autoestima, né? Que é muito importante até para a confiança, para as pessoas se sentirem bem. E também em relação ao bronze, ele causa isso nas mulheres, né? Você se sentir mais bronzeada, mais bonita, seja para algum evento, às vezes nem para uma ocasião, só para a autoestima mesmo, né? Então é bem importante a gente buscar esse cuidado com a gente, né? Para ter essa melhora na autoestima. É muito importante. Muita gente fala que o bronze, né, falando em confiança, falar dois aspectos diferentes aqui. Confiança, você vai fazer uma reunião de negócio, você quer colocar aquela camisa branca, homem ou mulher, e vai fazer aquele destaque nesse aspecto. Agora, a questão da autoestima pessoal, principalmente das mulheres. O bronze, ele ajuda a te deixar mais definido, com a pele diferenciada? Qual que é o teu ponto de vista? Ajuda. O nosso bronze, inclusive, é o primeiro bronze HD do país. Então, a gente tem uma técnica de aplicação que é diferenciada, né? Ele realça as curvas, esconde melhor as imperfeições, que normalmente é o que as mulheres mais buscam hoje, né? Esconder aquela celulite, aquela estria. Então, o nosso bronze, ele realça as curvas e esconde essas imperfeições.
Então, ele é ótimo para qualquer ocasião, para estar fazendo, para estar se sentindo melhor e melhorando a autoestima mesmo. Pessoas com melasma podem fazer também, tá? Então, não tem nenhuma contraindicação em relação a qualquer tipo de circunstância que não possa fazer. Doenças, por exemplo, uma pessoa que já teve alguma célula cancerígena, tem alguma contraindicação? Nenhuma. Inclusive, a gente recomenda fazer o bronze natural, né? Porque não tem essa exposição solar, não tem nenhum risco, né? Como ele é um produto que ele age de acordo também com a melanina da pessoa, ele não tem nenhuma contraindicação. Então, esse procedimento é saudável, é natural, né? Então, pessoas, inclusive pessoas que muitas vezes tiveram algum câncer de pele ou algum diagnóstico, né, nesse sentido, elas se sentem seguras a fazer, né, o bronze por conta disso, por ele não ter nenhum tipo de agressividade à pele, por ser um produto natural realmente, então não tem nenhuma contraindicação. Outra dúvida também que as meninas sempre perguntam se eu gosto de estar na praia, mas eu quero fazer o bronze também. Dá para fazer? Pode fazer. O bronze, ele potencializa no sol. Então, você pode fazer o bronze, pode pegar sol, depois ele vai potencializar no sol. Claro que a gente sempre orienta passar o filtro solar, né? É bem importante esse cuidado, porque ele não protege contra os raios solares. Então, é muito importante passar o filtro solar, mas ele potencializa no sol, então pode tranquilamente pegar sol depois. Mais uma dúvida. Olha, vamos olhar ali, ó. O tempo de exposição ali, 8, 4, 1 hora? Isso, de acordo com a pele, né? A gente tem um período, ele fica agindo na pele por até 24 horas. Então, ele é um produto que a gente faz a aplicação e após 24 horas você consegue ver melhor o resultado. Então, a partir do primeiro horário, tu consegue ver já uma diferença, mas depois já de 12 horas, que é o máximo que a gente permite, né, o produto ficar no corpo, ele fica com uma tonalidade ainda mais bronzeada. Eu tenho mais uma dúvida aqui. O que ela mostrou ali, a marquinha, né? Eu quero fazer uma marca com o meu biquíni. É só eu ir fazer? Exatamente, com o próprio biquíni. Você escolhe a marquinha que você mais gosta, o biquíni que você mais gosta, você pode ficar com a marquinha que você prefere, tanto de biquíni de sol também. Tá pensando ali, ó. Elas foram ali com o próprio biquíni? Com o próprio biquíni, exatamente. E a pessoa consegue escolher melhor a marquinha, né, de acordo com o que ela mais gosta. Olha só, tem a marquinha e tem a parte do posicionamento para você que quer ficar aí, os dentes, realçam os dentes. Viu só? Gente, nós teríamos muitos assuntos aqui em relação a posicionamento, a autoestima, porque essa empresária maravilhosa tem que voltar mais vezes aqui para falar dos outros negócios, dos outros projetos, né? Sim. A arquiteta, ela gosta de coisas bonitas, gosta de trabalhar com estruturas, não só as estruturas físicas de obras, mas as pessoais também. Vamos te chamar mais vezes, né? Principalmente sobre pessoas, né? Por favor, deixa algum recado para as mulheres, para as pessoas, para os homens que estão nos assistindo. Então, a gente convida vocês a conhecerem o nosso produto, né? Conhecerem o Bronze Floripa, para ficarem mais bonitas, para se sentirem mais bonitas, também elevar a autoestima, né? Então, independente de qualquer época do ano, você pode ficar bronzeado o ano todo. Então, a gente faz o convite para conhecer o nosso espaço, para visitar e conhecer o nosso produto e ficar à disposição de vocês. É isso aí, olha só, sem desculpa, sem contraindicação, vai ficar mais bonito, mais bonita, com a pele hidratada. E, por favor, se vocês precisarem, quiserem ficar com o bronze em dia, procure, então, a Ana Paula. Ok, Ana, muito obrigada. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Tirou algumas dúvidas aqui do nosso pessoal. E nos falamos em breve. Seja muito bem-vinda outras vezes aqui na Prime TV, no Show da Tarde. Obrigada, okay? Obrigada a você. Até daqui a pouquinho. Slow it down, put my mind at ease. Please pop your backs with it, with it, drop with it, lean with it, rock with it, snap with it.
Ai que maior perigo, ai que eu caí, ai que eu sei das consequências mesmo assim moído. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco, que é um ganhão pra quem já tá fudido. Ai que maior perigo, ai que eu caí, ai que eu sei das consequências mesmo assim moído. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco, que eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo, eu só quero é você. Hi, recommend getting your heart trampled on to anyone. Yeah. Há 20 anos, nós elevamos sonhos, encurtamos distâncias, permitimos que alturas não sejam obstáculos. Somos especialistas em elevadores. Estudamos e planejamos como melhor atender às suas necessidades de transporte vertical. Para sua empresa, seu condomínio comercial ou residencial, ou sua residência. Nossa linha de elevadores comerciais oferece a solução perfeita para seu projeto. Nossas equipes são altamente preparadas para desenvolver as melhores opções para cada obra. Elevadores que trazem mais beleza e funcionalidade e podem ser o diferencial do imóvel na decisão do seu cliente. OAMV Elevadores. A solução para a mobilidade que você precisa está mais perto que você imagina. Boa tarde, estamos aqui mais uma vez na Prime TV para apresentar esse programa extraordinário que é o programa do Tadeu Soares, Show da Tarde. Você já me conhece, meu nome é Agnello José da Luz, já estive várias vezes aqui. Eu tenho a oportunidade e a satisfação de entrevistar uma pessoa especial, a doutora Gabriela. E ela tem algumas informações que eu acho que são relevantes para vocês. Ela trabalha na área de família. Então, eu gostaria que a doutora Gabriela se apresentasse e falasse um pouquinho qual é o propósito e objetivo dela hoje nesse nosso programa. Olá, boa tarde, tudo bem? Então, hoje o nosso objetivo aqui vai ser falar sobre ação de guarda e convivência, que eu abordei um pouquinho em dezembro, e eu vou trazer mais pontos objetivos no período da convivência, né? São situações que aconteceram lá em dezembro, no meu escritório, eu fui procurada por alguns clientes, para fazer a leitura de sentenças que eles receberam em processos que foram feitos por outros colegas, e eles queriam entender aquela sentença e saber como eles iriam exercer a convivência, que hoje se chama convivência, mas antigamente se chamava visita, no período das férias e de datas comemorativas. Então, o que acontece? Alguns clientes me procuraram para eu fazer a leitura daquela sentença, que é meio que padrão hoje no Poder Judiciário. Só te interrompendo, você chama assim, leitura seria traduzir numa linguagem popular o que o juiz escreveu? Determinou ali. Na verdade, é uma interpretação. Como essas sentenças, elas são... eu não gosto de usar a palavra padrão, mas é como se fosse um padrão. Elas determinam convivência a cada 15 dias, aniversário da mãe e do pai com a mãe e com o pai, dia das mães e dos pais com os respectivos homenageados, metade das férias do primeiro período com o pai, a segundo com a mãe.
Então, esse é o padrão. E aí as pessoas recebem essa sentença e às vezes elas ficam sem saber o que fazer. Essa sentença, tá, tudo bem, eu fico com a primeira metade, mas sou eu que busco, sou eu que levo. Natal, caiu na primeira metade que está comigo. Quem é que busca? Quem é que leva? Qual horário eu pego? Qual é o horário que eu devolvo? Então, o que eles me procuram é uma orientação do que fazer com essa sentença. E dentro dessa orientação, eu fico aqui pensando, imaginando, é eu que busco, é eu que entrego, mas isso aí não é uma coisa que os dois podiam tratar ou já vem determinado quem busca e quem leva? Então, deveria ser algo que os pais conseguissem estipular, né? Geralmente não se determina porque, de um modo geral, as pessoas conseguem conversar e estipular, mas existem alguns casos que não, em que os genitores não se falam, ou que aconteceu algum tipo de agressão, ou que eles simplesmente não querem mais manter contato, resolveram iniciar uma nova família, essa nova família não quer mais que mantenham contato, e eles não conseguem se organizar. Então, como não fica estipulado na sentença, eles não sabem o que fazer, eles não sabem como proceder nesses casos em que ele tenta contato, por exemplo, com a genitora, que é geralmente quem fica com a residência base, e ela diz que não sabe como é que vai operar, e aí fica nesse entrave, geralmente gera um conflito. Eu estou aqui pensando também, né? Se é o meu dia de eu pegar, eu acho que a responsabilidade de buscar é minha. Sim. Sabe? E entregar também é minha. Sim. Então, vice-versa, como se diz assim, é uma interpretação que está implícita já na própria sentença, né? Sim. E qual é a dificuldade ou a dúvida que eles têm nesse sentido? Então, eu vou explicar um caso concreto, tá? Que eu acho que fica mais fácil até de entender. Por exemplo, era um cliente de Florianópolis e a genitora, ela morava em Curitiba. Então, são duas cidades bem distantes. E ele ficou com a primeira metade das férias, que pegava o Natal. E ela tinha o direito ao Natal nesse ano. E aí ele queria saber, como é que eu faço? O que eu faço? Quem é que busca e quem é que leva? Quando é a minha vez, quando a criança está com ela, sou eu que busco e sou eu que entrego. Agora a criança está comigo. É ela que busca, é ela que entrega? Não ficou determinado em lugar nenhum o horário que pega em dias comemorativos. É só o dia 25? Que horas que pega? Que horas que devolve? Essas eram as questões. E a minha orientação foi, realmente a criança está contigo, é mais lógico que ela vai buscar e ela vai entregar. Quando ela está com a criança, é ele que vai buscar e ele que vai entregar. Quanto ao horário, como é que se estipula nas outras datas, né? Nos períodos de convivência? Eu pego na sexta e devolvo no domingo às 19 horas. Certo. Então, a gente já tem um parâmetro para a hora da entrega, 19 horas. E como se operou no Dia das Mães? Porque já passou o Dia das Mães. Como se operou no Dia dos Pais? Ela estipulou que seria pegar às 10 e devolver às 19. Então, se opera da mesma forma como nas demais datas comemorativas. E, além disso, ele tinha dúvida assim, ela vai sair lá de Curitiba no dia 25 para vir pegar às 10. Vai ter que acordar cedo, vai ter que fazer todo o percurso, passar o dia 25 aqui, os restaurantes, a maioria estão fechados, não tem muito o que fazer com essa criança, que era uma criança pequena. Ela já tinha iniciado uma nova família, ela tinha outros filhos, ela tinha um marido e outros filhos. Esse genitor tinha uma esposa grávida, então tudo era muito difícil de ela se locomover no dia 25 só para passar algumas horas e ter que retornar. E aí, o que eu ofereci para ele? Por que não propõe uma nova forma, né? Essa foi a forma que o juiz estipulou. Sim. Né? Então, de um modo geral, você tem que obedecer isso. Mas se você conseguir propor um novo acordo e ela aceitar, isso é válido. Você não é obrigada a ficar preso naquela sentença, se vocês dois conseguirem acordar. E o que eu propus para ele, que eu proponho nos meus acordos e que eu acho isso que funciona muito bem, quando são em cidades diferentes, por exemplo. Por que tu não acorda com ela de pegar no dia 24, no período da manhã, ela tem tempo para vir tranquila, sem pegar fila, pegar essa criança, passar o dia 24 à noite com a família dela e com os outros irmãos, porque ela provavelmente iria vir até sem a própria família, porque botar duas crianças pequenas para fazer todo esse percurso, né, num único dia, eram duas famílias que não tinham condições de pegar um apartamento para ficar aqui ou um hotel. Então, o que eu propus para ele?
bom, ela está passando por isso, porque nas outras oportunidades ela não conseguiu ver essa dificuldade que o pai passa indo para Curitiba e passando só o dia. Mas dessa vez ela iria sentir o que era. Então, ela vindo para cá, eu falei, bom, já que ela está sentindo o que é, propõe para ela, olha, por que tu não vem no dia 24 de manhã e entrega no dia 26 à tarde? Poxa, você vai conseguir passar o Natal, vai conseguir passar o dia 25 inteiro, e no dia 26 você tem tempo de vir tranquilo e trazer o nosso filho com segurança, né? E com tranquilidade. E aí já propõe para que isso fique em todas as demais datas comemorativas. E aí ele conseguiu propor, eu monto uma proposta, e ele enviou por e-mail, porque eles não se falavam, ele era bloqueado no WhatsApp. Aí eu falei, manda por e-mail, se ela aceitar, ótimo. O que aconteceu? Ela aceitou. Porque para ela era inviável, ela ia acabar perdendo o Natal com aquela criança. É verdade. Vocês vejam, né, como é importante, quando há uma relação de casais, onde que tem esse conflito entre um e outro, ter uma pessoa preparada para que possa fazer essa mediação, né? Então, eu diria assim que você está quase fazendo um papel de um assistente social, de um terapeuta, para resolver um problema que está lidado com a área jurídica. E isso acontece muito. Eu fico aqui pensando, me perguntando, como é que fica para uma criança estar nesse balaio de gato? Vai e vem. É salutar para uma criança viver esse tipo de situação? Então, emocionalmente... Porque, só para concluir, porque muitas vezes, dependendo da idade da criança, Dia das Mães, Dia dos Pais, não tem significado importante, né? Sim. Para que eles possam entender o que significa isso, eles já tem que ter um crescimento maior, tem que ter uma idadezinha, 4, 5, 6 anos, para poder compreender isso. Sim. Não, assim, a convivência, esse é uma situação específica, um caso concreto específico. Essa criança, ela já tinha, eu não lembro agora, não me recordo, mas imagino que uns 5, 6 anos, não tinha nenhum caso de bebê, mas cada idade a gente propõe uma forma de convivência diferente. Assim como em cidades próximas é uma forma de convivência diferente. A gente vai analisar aquele caso concreto e ver aquilo que vai impactar menos na vida daquela criança. Nesse caso, eu não sei exatamente dizer qual é o impacto, porque embora eu converse com as crianças, quando eu atendo os pais, eu faço questão de conhecer aquelas crianças, eu faço perguntas, geralmente elas já têm ali entre 5 e 7 anos. Antes disso, eu realmente não consigo te dizer qual é o impacto psicológico que isso vai gerar, até porque eu não faço um acompanhamento com eles. Sim. Mas quando moram em casas diferentes, por exemplo, e eu proponho convivências 2 vezes na semana e mais os finais de semana, eu pergunto para eles, tá, e aí, como é que foi? Eu tento me aproximar ao máximo da linguagem deles, e eles olham para mim, tia, é muito legal, eu tenho 2 casas, eu tenho 2 quartos, eu tenho mamãe e papai participando da minha rotina. Então, isso, para mim, aparenta que é melhor do que quando a pessoa simplesmente tenta afastar o outro genitor, ou aquela convivência é quase que nunca, porque o que acontece? Quando é quase que nunca, não cria o vínculo, não cria, aquela criança não consegue desenvolver o tato com aquele pai ou com aquela mãe, né, dependendo de quem fica com a residência base. Mas nas crianças que eu vejo que moram próximas, que são as que eu tenho contato e consigo, por exemplo, tem processos que duram 2 anos. Então, ao longo desses 2 anos, eu consigo conversar com aquela criança e eu consigo ver que o desenvolvimento dela, tendo maior relação de convívio com o pai ou com a mãe, eles ficam mais felizes. No começo é sempre impactante, é sempre triste, não tem o que fazer, mas conforme eles vão vendo que, poxa, eles não ficaram de lado na nova família do pai, nem ficaram de lado na nova família da mãe, isso traz um acolhimento que... Pelo que você está falando assim, esse trabalho teu, ele não cessa no primeiro encontro, ele é como se fosse uma continuidade para muitas situações relacionadas. Então, como se diz assim, esses pais se tornam clientes teu por um longo período. Sim. E agora eu estou pensando aqui, você como advogada na parte jurídica, como é que o juiz ele vai avaliar esse tipo de convivência se ele não sabe onde o pai vai morar, nem aonde a mãe vai morar, para ele estabelecer que quando que vão se ver e quando que não vão se ver? Não é meio, como se diz assim, meio subjetivo demais essa sentença? Então, a sentença de convivência ela pode mudar conforme a situação fática for alterando. A sentença ela leva em consideração o que está sendo vivenciado naquele momento. Então, se naquele momento a mãe está morando em Curitiba e o pai em Florianópolis, vai se pensar a convivência dessa forma.
Caso a mãe volte para Florianópolis ou o pai vá morar em Curitiba, ele pode entrar com uma revisional de convivência para regulamentar novamente essa convivência e estipular ela de outra forma, se necessário for. Agora, se continuar na mesma situação, ou até mesmo às vezes as crianças que pedem maior convívio, e aí a mãe permite, não precisa necessariamente entrar com processo judicial. Se é de comum acordo, isso pode ser alterado sem problema nenhum, sem que se entre com o processo. Quando há essa necessidade de fazer esse ajuste, é você que encaminha o pedido do juiz ou é você mesmo que faz esse encaminhamento? Se faço uma ação, então, se é de comum acordo, eles entram em contato comigo, se eles preferirem, porque às vezes não é preciso, às vezes eu consigo fazer com que eu crie mecanismos dentro do meu processo de que eles consigam se comunicar sem se comunicar. Por exemplo, assim, não precisa conversar pelo WhatsApp, manda um e-mail. O e-mail é algo que é mais difícil, demora, a pessoa não é aquele contato instantâneo. Então, isso já é uma forma que eles conseguem começar a se resolver sozinhos. Quando não tem acordo, eles não decidem, e a criança está pedindo por maior convívio, a criança conseguiu se identificar com o pai, a convivência com a mãe materna, com a mãe está difícil, e ele quer, então, alterar essa convivência, aí sim, ele tem que entrar em contato comigo e eu entro com uma ação pedindo alteração. Então, que beleza. Estamos chegando já ao final do programa, né? E foi uma satisfação você prestar essas informações para o nosso telespectador. E eu fico muito grato e você agora pode fazer as suas considerações gerais, falar mais alguma coisa que você queira. Muito obrigada, foi um prazer estar aqui de novo. Espero que esse tema facilite os próximos acordos que forem programados e estipulados, tanto pelos meus colegas quanto pelos clientes, pelas pessoas que passam por essa situação, pensar dessa forma. Não precisa ser a regra, você pode pensar da forma que for melhor para a tua família, como melhor vai gerir a tua família, como é que melhor vai ser a convivência entre você e o seu filho. Não deixar isso para um juiz decidir. Exato, que bom. Muito obrigado. Hoje estamos chegando ao final do programa. Um abraço a todos. Até a próxima oportunidade. Ai que maior perigo, ai que eu caí, ai que eu sei as consequências mesmo assim moído. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco, que é um ganhão pra quem já tá fudido. Ai que maior perigo, ai que eu caí, ai que eu sei as consequências mesmo assim moído. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco, que eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo, eu só quero é você. Eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo, eu só quero é você. Madalena, Madalena, Madalena. Há 20 anos, nós elevamos sonhos, encurtamos distâncias, permitimos que alturas não sejam obstáculos. Somos especialistas em elevadores. Estudamos e planejamos como melhor atender às suas necessidades de transporte vertical. Para sua empresa, seu condomínio comercial ou residencial, ou sua residência. Nossa linha de elevadores comerciais oferece a solução perfeita para seu projeto. Nossas equipes são altamente preparadas para desenvolver as melhores opções para cada obra. Elevadores que trazem mais beleza e funcionalidade e podem ser o diferencial do imóvel na decisão do seu cliente. OAMV Elevadores. A solução para a mobilidade que você precisa está mais perto que você imagina. Boa tarde, estamos aqui no Show da Tarde na Premier TV. Aqui é Kleber Tomás e estou aqui hoje acompanhado do engenheiro Elisberto Henke, mais conhecido como Beto, lá da construtora Benedetti, e vamos ter um papo
legal hoje, acalorado, falar um pouco de construção civil e de construção de alto padrão. Beto, poderia te apresentar um pouco para a gente, para os nossos telespectadores te conhecer? Boa tarde a todos. Meu nome é Elisberto Henke, eu sou engenheiro civil, já tenho 20 anos. Estou à frente hoje da construtora Benedetti, onde atuamos com casas e de alto padrão e obras financiadas. Esse é o nosso ponto hoje, esse é o nosso produto mais explorado hoje. Beto, me dá um parecer hoje, assim, pela prática que tu tens, de como está o mercado hoje de casas de alto padrão. Eu vejo bastante pessoal falar de construção, cheguei até a ouvir hoje que dá para construir sem ter dinheiro, com construção financiada. Como é que está esse mercado hoje de casas de alto padrão? O mercado ele mudou bastante durante a pandemia, né? As pessoas procuraram sair de um apartamento onde elas tinham áreas comuns, elas usavam os mesmos elevadores, mesmos corredores, mesmas garagens que outras famílias, procurando assim uma casa, né? Procurando assim algo mais privativo, né? Então o mercado mudou bastante nesse sentido. A gente notou um aumento de até 40% na busca por casas, né? E essa questão de casas financiadas, a gente consegue sim fazer casa hoje financiada de alto padrão, sem nenhum tipo de investimento, né? Hoje existem linhas de financiamento que propiciam até a compra do terreno, desde a compra do terreno até a conclusão da casa. Beto, essa questão de construção financiada, por exemplo, se eu quiser fazer disso um negócio, comprar um terreno, entrar nesse ramo para ganhar dinheiro, entrar tipo assim, comprar terreno, construir, dá para fazer isso sem ter tanta verba, sem ter o valor do terreno completo, da obra completa? A gente consegue entrar nesse mercado com essa questão financiada? Dá lucro? Chega a dar lucro isso? Ótima pergunta, inteligente a pergunta, e aqui a gente explora sempre de duas formas, né? Uma casa para se morar ou uma casa para se vender, né? Tanto uma quanto a outra a gente alcança da mesma forma, linhas de financiamento, onde a gente consegue construir a casa. E eu vou dar aqui um exemplo numérico, né, para a gente chegar a uma conclusão. Uma casa que hoje, entre terreno e casa, eu vou gastar para fazer ela R$700 mil, ela depois de pronta vale R$1,5 milhão. Então ela dá um lucro, e é esse tipo de proposta que a gente traz também. A gente tem algumas em execução nesse momento, e a gente traz esse tipo de proposta para os clientes, onde ou ele constrói para ele, para sua família, para morar, ou ele constrói para fazer renda, e com a renda do banco, com o dinheiro do banco, não precisa ter investimento. Essa questão de construir para vender, eu já estou pensando lá na frente do negócio, já como a segunda renda ou como uma questão de investimento. Se eu fizer esse tipo de investimento, pensando ele comprar o terreno, financiar o terreno e financiar a construção, eu preciso ainda assim administrar essa obra, controlar pedreiro, que a gente sabe que isso é a maior dor de cabeça hoje para a gente, que qualquer troca de chuveiro em casa que precisar contratar alguém é um problema. Como é que a gente faz isso aí? A tua empresa, por exemplo, ela faz essa administração de construir, de administrar o pessoal, controlar esse pessoal? Vocês têm esse serviço para oferecer? Sim. Nós acompanhamos o cliente desde a etapa inicial, que é uma simulação, uma simples simulação para dar uma ideia para o cliente de valores, até a entrega da chave, né? E é muito bom poder acompanhar um cliente desde o início ao fim com a tecnologia que a gente adota hoje. Hoje nós adotamos na empresa uma tecnologia de aplicativo de telefone celular de acompanhamento de obra, onde a obra fica na mão do cliente, né? Esse aplicativo ele faz uma triangulação entre escritório, obra e cliente, né? Então se resolve de muito mais, com muita mais praticidade as questões que precisam ser resolvidas, né, em uma obra, que apesar de tudo ela sempre tem algumas questões a resolver. Nós também trabalhamos com câmeras nas obras, todas as nossas obras têm câmeras, e essa câmera é passada
um acesso ao cliente, e o cliente observa a sua obra 24 horas por dia, em qualquer dia do ano, ele vai estar observando o andamento da sua obra em tempo real. Câmera de HD, né, com imagens muito nítidas. Então, são tecnologias que a gente adota para chegar ao ponto da excelência. A gente busca a excelência, né? Então, a gente está sempre cercado de ferramentas que possam nos levar à excelência. E a gente usa esse tipo de ferramenta, então a gente acompanha o cliente desde uma simples simulação. O cliente está curioso em saber quanto é que ele consegue levantar no banco. A gente acompanha ele desde ali até a entrega da casa, seja ela uma casa para morar, seja ela uma casa, então, para vender, para fazer negócio, para entrar no ramo imobiliário. Interessante essa ideia, no sentido da gente ter o controle, hoje em dia, a situação do celular, de ter o mundo nas mãos é bem interessante, ainda mais pensando em obra, que é algo que sempre dá dor de cabeça para quem constrói e para quem não tem uma empresa especializada no assunto. Nesse sentido, daí a pessoa que está construindo, o dono da obra, tem o controle nas mãos, né? Chega a ter o controle da construção sem precisar estar lá. Exatamente, esse é o intuito, né? O intuito maior é realmente trazer segurança, né? A construção civil ela é cheia de milindres, né? Eu estou na construção civil há 20 anos, participei de muito tipo de obra, trabalhei muito com obra pública, né? Então eu fiz uma escola assim, né? Dentro da construção civil, onde o nosso intuito hoje é deixar o cliente seguro, deixar o cliente tranquilo. E nada mais fácil do que ter a sua obra na mão, né? No seu celular, na palma da sua mão. É a ferramenta ideal, é a forma como a gente encontrou de trazer e levar essa segurança para o cliente, né? E isso traz alguns efeitos, né? Isso traz alguns efeitos que depois, isso a gente não esperava, né? Os efeitos do tipo assim, poxa, mas será que vai valer a pena eu ficar olhando a minha obra? Será que eu não vou ser um crítico da minha obra? Mas essas questões a gente levanta, né? Eu tive cliente que chegou e disse para mim assim, poxa, mas eu vou ser um cara crítico, eu vou estar toda hora apontando um defeito, alguma coisa, mas eu disse, é por isso mesmo que eu quero que você participe desse engajamento todo, né? Então são coisas novas, são coisas diferentes, com o intuito apenas de trazer a segurança, a transparência maior no processo. Uma outra informação, por exemplo, assim, se eu não estou no mercado, como é que eu vou saber qual é a melhor região de construir, que tipo de terreno melhor para construir, se é um condomínio fechado, se é um terreno em uma rua pública, se é mais fácil próximo da praia, se é mais fácil num bairro residencial? Esse assessoramento de decisão, vocês têm essa parte também? Sim. De uma maneira geral, uma casa dentro de um condomínio fechado ela é mais valorizada. Tem maior busca, maior procura na hora da venda, né? Então, esses detalhes, todos a gente já conhece, tudo isso a gente orienta. Claro que tem gente que tem sonho de morar na rua, de frente para a rua, numa rua, isso é um sonho. Mas a gente orienta o cliente dentro do que é mais valorizado, do que é mais seguro, do que traz para aquele seu patrimônio, seja ele um patrimônio pessoal, né? Ou seja ele para vender, e fazer renda. A gente consegue clarear para o cliente quais são as melhores opções, né? A gente tem isso tudo mapeado. Esse acompanhamento depois, por exemplo, construiu, valorização, na hora de vender, vocês chegam a ter uma informação de como fazer essa melhor venda, porque não basta estar pronta, construída. Eu imagino que vai ter um financiamento no final, então, se a pessoa está fazendo ela financiada, vai ter um financiamento ainda a pagar. Tu consegue ainda dar uma assessoria nessa hora do final da obra, de valorizar ela para vender, de como fazer a venda, ou vocês têm no grupo, daqui a pouco, uma imobiliária que possa favorecer essa venda? Sim, nós temos no grupo uma imobiliária que, ela é a nossa imobiliária, inclusive, que trabalha com a venda dessas casas. Vai apenas depender do cliente qual é o momento que ele vai querer colocar essa casa à venda, caso ele esteja construindo para vender. Ele vai definir se é durante a obra, em que período da obra, em que parte da obra ele vai querer lançar essa casa, ou se é a casa pronta, isso fica a critério do cliente. Mas a gente busca, tá? Quando é para venda, a gente busca já engajar a obra
engajar a venda da obra no percorrer da obra, porque ali acontecem muitas coisas, né? Quando se vende uma casa, geralmente se pega uma entrada, eu tenho um carro para dar de entrada, posso te dar um carro agora, tal, pode. Isso tudo a gente já vai abatendo da dívida do cliente, que o cliente assumiu uma dívida em financiamento para que a gente possa construir a casa dele. Claro, com o intuito de vender. Então, quando a gente acha esse terceiro, que é o comprador, é o adquirente, né, que a gente chama, ele já pode estar dando uma parcela, uma prestação, uma entrada, um FGTS, alguma coisa, a gente já pode aproveitar dele e abate do financiamento inicial. Então, a gente cuida de todo esse processo também, né? Eu tenho gente que cuida de todo esse processo, mas claro, as mídias sociais estão aí, cada um vai fazer a sua mídia também, né? Hoje as mídias sociais são um canal muito importante, né? Um canal rápido, um canal barato e que todo mundo tem acesso. Então, a gente alia tudo, né? O que a gente tenta trazer aqui é um produto completo, onde desde o início de uma simples simulação até a venda da casa, a gente acompanha o cliente. Muito interessante essa explanação e essa ideia de construção. Eu quero agradecer de coração ao convite que o Beto aceitou de vir falar um pouco desse mercado. Eu, como administrador, conheço bastante essa área de construção civil, inclusive até já me aventurei com construtora, mas desisti porque essa questão de administração de obra é algo bem complexo. Beto, eu gostaria que tu, para a gente finalizar, fizesse teus relatórios finais e deixasse aí os teus contatos, teu Instagram, telefone de contato, para a gente poder, o pessoal quiser mais informação, poder te chamar. Perfeito. Então, nós estamos aí à disposição. Essa nossa proposta, ela é uma proposta diferenciada, é uma linha de financiamento que já é usada no Brasil há bastante tempo, mas muito pouca gente domina essa linha de financiamento, e aí eu chamo a atenção para um pequeno detalhe. Não tentem buscar o que é aparentemente mais barato. Precisa saber trabalhar com esse produto, porque senão logo ali na frente ele vai dar dor de cabeça. A obra financiada ela tem seus detalhes e são importantíssimos. Por isso muita gente não se aventura na obra financiada. Nossos contatos são @construtorabenedete, nosso Instagram, @construtorabenedete. Vou deixar também aqui o meu telefone celular. Eu mesmo atendo nesse telefone celular, 99637-5888, e nosso portal, né, www.construtorabenedete.com. Estamos à disposição. Então, pessoal, ficamos aí com os contatos da construtora. Eu acho uma área muito interessante, a área da construção civil. A gente sabe que ela gera uma riqueza e a gente consegue fazer o bem para a sociedade, porque quando a gente gera casas boas para a sociedade, as pessoas que moram nela serão bem estabelecidas, então não é só o bem financeiro que gera. Eu gostaria de agradecer pela disponibilidade da gente poder ter tido esse papo. Eu que trabalho bastante com regularização fundiária, então a gente conversa bastante sobre regularização, sobre construção e sobre casas irregulares. Então, para nós, falar de imóveis regulares é algo bem instigante, assim, bem gostoso de saber que alguém faz a coisa certa e alguém tem um produto para fazer a coisa certa, principalmente porque obra, geralmente quem constrói, algumas construtoras que fazem isso como um mau negócio, procuram esconder a obra, entendeu? Então, mostrar que a obra tua é apresentável e que ela é filmada, então, tipo, tudo aquilo que a gente sabe que as construtoras escondem da gente, tu tá mostrando, então, para a gente é muito instigante isso aí, muito gratificante essas informações e saber que alguém faz diferente no mercado. Não sei se tem mais alguma explanação final. Agradecer pelo convite, né, e me colocar à disposição também de alguma dúvida que possa chegar, né? A gente está sempre à disposição aqui para sanar as dúvidas, né? Muito obrigado pelo convite. Obrigado a todos, obrigado pela audiência. Um abração.
Ai que maior perigo, ai que eu caí, ai que eu sei das consequências mesmo assim moído. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco, que é um ganhão pra quem já tá fudido. Ai que maior perigo, ai que eu caí, ai que eu sei das consequências mesmo assim moído. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco, que eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo, eu só quero é você. Eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo, eu só quero é você. Madalena, Madalena, Madalena. Hi, Ragaman getting your heart trampled on. To anyone? Yeah. Há 20 anos, nós elevamos sonhos, encurtamos distâncias, permitimos que alturas não sejam obstáculos. Somos especialistas em elevadores. Estudamos e planejamos como melhor atender às suas necessidades de transporte vertical. Para sua empresa, seu condomínio comercial ou residencial, ou sua residência. Nossa linha de elevadores comerciais oferece a solução perfeita para seu projeto. Nossas equipes são altamente preparadas para desenvolver as melhores opções para cada obra. Elevadores que trazem mais beleza e funcionalidade e podem ser o diferencial do imóvel na decisão do seu cliente. OAMV Elevadores. A solução para a mobilidade que você precisa está mais perto que você imagina. Olá, muito boa tarde para você que já almoçou, não é verdade? Mas se você não almoçou ainda, bom dia. Estamos novamente aqui na Primer TV, no programa Show da Tarde. Agradecimento, Tadeu Soares, obrigada pela oportunidade. E nós estamos aqui para falar de assuntos interessantes, inteligentes. E olha só, esse tema agora vai deixar vocês aí muito, muito, muito felizes, porque nós vamos mexer no bolso. Nós vamos falar aqui com uma profissional maravilhosa da área de finanças, da Reorg Consultoria Financeira, Ana. Ana, muito bem-vinda, muito boa tarde. Se apresenta aí para o pessoal, por favor. Obrigada, Lu, pelo convite. É um prazer estar aqui novamente, né? Falar um pouquinho da Reorg Gestão Financeira, falar um pouquinho do trabalho que eu desenvolvo aí com empreendedor e com pessoas físicas aí com a parte de educação financeira. Olha só, gente, educação financeira para todas as idades, para todos os negócios. Lembrando que o financeiro é o coração. O financeiro é o coração de uma empresa. É o coração de uma empresa. O financeiro, ele faz parte aí da composição, né? Se você não planeja, se você não organiza, se você não acompanha os números, provavelmente você não vai ter uma decisão assertiva para o que você quer para o seu negócio, né? Então, você precisa analisar, precisa fazer o levantamento. Se não souber fazer o levantamento desses números, que tem alguém que possa fazer isso por você, né? E a empresa, elas compõem de vários setores, não é só o financeiro, né? Mas a gente chama mais o coração da empresa financeira porque dói mais no bolso, e bolso é sentimento, né? Então, a gente sente mais em relação ao valor que você perde. Então, se você está ganhando dinheiro, você está feliz. Se você não está, você está preocupado ou você está tenso, né? Mas a área de gestão financeira, ela compete a todos os setores da empresa. Então, o setor financeiro, o setor contábil, área de marketing, pessoal, a parte de gestão em relação ao planejamento estratégico do negócio,
Então, você precisa ter isso muito bem desenhado e, vez em quando, parar para fazer um diagnóstico para saber aonde é que está a dor do empreendedor. Atualmente, eu atendo pequenos empreendedores da área de prestação de serviço. Então, você precisa ter um foco no que você está desenvolvendo também, né? Eu optei por essa área até pela demanda de profissionais que me procuravam. Então, eu decidi trabalhar com a área de prestação de serviço, onde eu atendo um microempreendedor, e ali a gente vai desenvolvendo um trabalho durante o ano. Muito bom, Ana. Você estava me falando aqui sobre planejamento, né? Dentro da nossa área de consultoria também, que envolve a área comercial, o que nós vemos é justamente o cliente vendo a necessidade de captar leads, por exemplo, de ter mais clientes, porque ele precisa vender mais, mas, na verdade, ele precisa administrar melhor os recursos e até a sua área comercial. Me diga, como que o teu trabalho pode ajudar especificamente aquele empresário a resolver essa questão de planejamento? Muito legal essa tua pergunta, porque ele vai de encontro a um case que eu atendo uma escola de marketing digital. E dentro dessa venda, que é através do lead, a gente tem uma numeração lá para poder fazer a venda e nos bastidores eu estou ali organizando o financeiro. Então, a gente teve a oportunidade desse final de ano fazer um balanço do que foi o resultado dessas vendas digitais, desses leads, né? E dentro desse relatório que eu entrego, que é um demonstrativo de resultados, o prestador de serviço, lá no final do ano, a gente precisa ter uma noção de qual foi o valor líquido, a receita líquida, ou melhor, o lucro que ele teve em relação a tudo que ele fez durante o ano. Então, ele precisa investir em marketing, né? Que nesse caso a gente tem um planejamento em cima de cada ação realizada durante o ano, em cada rede social que vai ser divulgado e um valor estipulado para que isso ocorra uma venda. Tem os outros valores que são divididos em categorias para a gente poder acompanhar quais são os números, né? Em relação ao pessoal, em relação às despesas de investimento com tecnologia, com treinamento. Então, tudo isso a gente tem que catalogar, mapear e ir controlando quais são os custos de cada coisa para a gente saber quanto que a gente pode investir nesse planejamento durante o ano, né? E aí, mais um detalhe. Como a gente não trabalha com matéria, a gente trabalha com informação, aí que a gente tem que controlar mais. Por quê? Porque aquilo que a gente não vê, a gente não consegue acompanhar, né? Então, se eu tenho uma empresa de prestação de serviço, tenho lá as minhas despesas fixas e variáveis, porém, o meu prolabore, eu não estipulo um valor específico, onde eu tenha que ter uma reserva para a empresa e para futuros problemas, eu corro o risco de quebrar seriamente o meu negócio, mesmo ele sendo lucrativo, porque o dinheiro não está mais dentro da empresa, ele está fora da empresa. Então, resumindo assim, né, dois tópicos diferentes aí, não misturar, então, as finanças, né, pessoais, porque muitos pequenos empreendedores, empresários, aí eles misturam a finança, que foi o que você acabou de falar, e também entender que muitas vezes você não precisa mais clientes, e sim administrar melhor o recurso que você tem. Confere? Confere, é isso aí. Então, Ana, me diga, como que a gente faz, como que hoje o empresário pode chegar até você e entender, olha só, eu preciso, em que momento ele vai ver que ele precisa de uma consultoria financeira? Existe só quando ele precisa do dinheiro? Como que você poderia abrir o olho do nosso parceiro aqui? Normalmente eles buscam a empresa quando necessitam encontrar algo para passar para alguém. Vamos dar um exemplo. A gente está agora no período de organizar a documentação para imposto de renda, né? E aí, ou então, alguém cobrou algum documento pedindo algum relatório, vamos supor, o pequeno empreendedor ele tem que fazer uma declaração anual de rendimento. Porém, ele não sabe nem por onde começar, ele não tem contador para poder gerir isso, né? E aí ele vem ao encontro, ele vem buscar os serviços da gestão financeira para quê? Para ele poder organizar essas informações durante o ano, para que nas datas específicas isso possa estar organizado. Então, do ano passado para cá, muita coisa mudou em relação à gestão de negócio, né? Hoje é tudo muito digital, então, muitas empresas que têm colaboradores hoje estão correndo atrás do e-social para deixar a empresa lá toda organizada. Só que isso tem um custo que o empreendedor não estava preparado para poder fazer,
Só que ano que vem ele vai saber aonde pode fazer com um orçamento mais enxuto, qual é a data que ele precisa se programar em relação a isso. Então, quando ele vai procurar algum documento, ou alguém pergunta para ele, qual é o lucro da sua empresa, ou quanto que você fatura, ele já fica com aquele pé atrás. Poxa, eu não sei, eu não tenho conhecimento disso. Não tenho informação do que eu estou vendendo, ou o que eu estou ganhando em relação ao que eu estou produzindo. Um outro risco também que as pessoas buscam muito é em relação ao cartão de crédito. Hoje existe muita oferta para você ter um cartão de crédito. Então, quando você começa a pagar muito mais do que recebe, a pessoa fica já com uma luz ali piscando, uma luz vermelha. Poxa, está saindo mais do que está entrando. Onde é que eu estou errando? Então, mapear esses custos, o que eu gastei no cartão de crédito, o que eu comprei à vista, o que eu paguei no Pix, são informações do dia a dia que é chato ficar ali controlando. Ninguém gosta de fazer isso. Por isso que o empreendedor terceiriza até para poder economizar em termos de salário e honorário, que para ele sai muito mais em conta, e ele busca a gestão para poder organizar todas essas informações para ele tomar uma decisão exata. Gente, olha só, nós ficaríamos aqui, eu tenho certeza, a tarde inteira falando de muitas questões que envolvem finanças, porque realmente é importante e é a área que dói aí no nosso empresário, no bolso do nosso empresário. Mas, Ana, nós vamos ter que encerrar. Pessoal, se vocês precisarem de mais informações, Ana, onde é que o nosso parceiro pode te encontrar? Eu estou basicamente nas redes sociais, Gestão Reorg. Tem meu site também, reorg.com.br, e eu atendo também pelo WhatsApp. A maioria dos atendimentos hoje é virtual. Uma vez ao mês eu vou visitar o meu cliente, mas eu estou aí nas redes sociais e pode mandar um WhatsApp que a gente marca uma mentoria. O pessoal que precisar aí do WhatsApp pode falar conosco, entre em contato, a gente vai colocar aqui a rede social depois da Ana no nosso Instagram. E vocês que estiveram conosco, muito obrigado, Ana, muito obrigada pelos esclarecimentos. Eu espero você mais vezes, eu acho que nós vamos ter muito assunto para conversar aqui na área de consultoria. Muito obrigada a você, uma ótima tarde e esperamos vocês amanhã aqui para mais Network. Ai que maior perigo, ai que eu caí, ai que eu sei das consequências mesmo assim moído. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco, que é um ganhão pra quem já tá fudido. Ai que maior perigo, ai que eu caí, ai que eu sei das consequências mesmo assim moído. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco, que eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo. Eu só quero é você. Eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo. Eu só quero
Estamos de volta aqui na Premier TV, no programa Show da Tarde, para fazer mais network aqui, trazer assuntos que interessam a você, que interessam aos seus negócios, porque negócios são movidos por pessoas e pessoas fazem relacionamento comercial, relacionamento digital e presencial. Aqui eu estou com o Vicente, que trabalha com um projeto de terapia integrativa. E eu quero, por favor, Vicente, muito bem-vindo em primeiro lugar. Muito bem-vindo aqui na Premier TV, no Show da Tarde. Por favor, se apresente para o nosso pessoal, apresente seu trabalho, por favor. Meu nome é Vicente Lando, eu sou terapeuta integrativo. Trabalho na Temporal Terapias Integrativas, né? Eu e minha companheira Bruna, que vai falar agora na sequência, a gente trabalha com terapias no modo de educação comportamental, né? A gente gosta de trazer para as pessoas, para o dia a dia das pessoas, pequenas mudanças que elas podem trazer para o hábito de vida delas, para transformar a saúde, para ter mais qualidade de vida, né? Para se livrar das dores, principalmente. Eu tenho a especialização na área da massoterapia, da terapia manual, né? Então, lidando com as dores nas costas, pescoço, enfim, tudo para que a pessoa possa ter mais desempenho, né? Possa descansar melhor, possa se livrar da ansiedade, da insônia, né? Tudo para... Você estava me falando ali, você mencionou aí sobre a questão tensão, né, sobre a ansiedade, né? O nosso empresário aí está sempre ansioso. Estávamos na entrevista atrás falando sobre financeiro, né? E o financeiro, que é o coração e a parte que dói no bolso aí de muitos empresários, isso causa ansiedade. O seu trabalho, ele ajuda a fazer com que o empresário fique mais tranquilo para resolver questões do dia a dia? Com certeza, com certeza. A gente traz muito a questão do centramento, do firmamento em si, né? Quando a gente está centrado, com a consciência tranquila, a gente abre espaço na mente, né? A gente está muito, o tempo todo recebendo estímulos de tudo quanto compromissos, são coisas que a gente vê na rua, são preocupações em casa, com a família, com o trabalho. Então, a nossa proposta é trazer esse espaço, né, essa calmaria, essa tranquilidade na mente, para que a mente possa se organizar, para que não tenha essa ansiedade, essa preocupação excessiva, né? Muito bom. Eu lembrei agora de um ditado aí que muitos conhecem, que mente vazia é a oficina do diabo. Porém, existe uma parte aí que você precisa esvaziar a mente para você viver mais tranquilo. Tem a ver com esvaziar a mente? Você trabalha também dentro dessa área da meditação? Com certeza. Tem sim. Tem a ver com o domínio da sua própria mente, né? A mente vazia não é vazia no sentido de sem conteúdo, é vazia no sentido de como você faz uma faxina na sua casa, né? Você limpa e você deixa só aquilo que te pertence, né? Você sabe exatamente tudo que tem dentro da sua casa quando você faz a faxina. A mesma coisa com a mente, a gente faz a faxina na mente e eu tenho plena consciência de tudo que eu tenho aqui dentro e como que eu vou utilizar, na hora certa, no momento adequado. Isso trabalhando a mente e também a parte da questão tensão corporal, né? Você trabalha com as mãos ou você usa algum tipo de equipamento? Como que funciona um pouquinho da prática do seu trabalho? Eu trabalho com as mãos e com os pés. O meu trabalho é 100% mãos, pés também, né? Eu uso manobras onde faço deslizamentos, né, para ter mais profundidade, né? Às vezes a gente guarda muita atenção nos ombros, né, aqui na região das escápulas, então para a gente liberar essa região aqui que fica muito atravancada, às vezes precisa um pouquinho mais de profundidade, né? Muito bom. Aí, me diga assim, tem algumas pessoas que entendem esse tipo de trabalho que envolve alguma questão religiosa. Isso não tem nada a ver com religião, teu trabalho, ou tem? Não tem nada a ver com religião. Tem a ver com melhorar, se aperfeiçoar, né? Se você tem uma religião, se tem um estilo de vida, a gente vai
o nosso intuito é auxiliar como melhorar isso cada vez mais, né? Se é dentro sempre da linha de cada um, é um trabalho muito individualizado, a gente vai dar ferramentas que a gente conhece, né, para auxiliar para você mesmo em melhorar esse seu caminho, né? Gente, pessoal, estávamos falando com outro profissional ali fora e o autoconhecimento, ele é a chave para resolver muitas questões na sua vida. O autoconhecimento mental, inclusive entender alguns aspectos do corpo, né? O seu trabalho, existem alguns procedimentos, algumas partes corporais para desenvolver determinadas áreas, funciona dessa forma, ou seria mais o aspecto geral? Sim. No trabalho, vou dar um exemplo de um atendimento com a massoterapia, né? Eu gosto de trazer a consciência do corpo, onde estão as fronteiras do corpo, onde estão as tensões do corpo. Dessa forma, a pessoa consegue entender de onde está vindo aquele incômodo. A gente vai conversando, né, durante o atendimento e descobrindo por que, às vezes, por exemplo, na coxa, né, por que a coxa daquela pessoa está com tanta dor ou com tanta tensão, né? A gente vai conversando, trocando ideia, vai descobrindo, aprofundando. Às vezes é uma questão emocional, né? O nosso emocional, ele afeta diretamente o nosso corpo físico, né? Então a gente fica muito pensativo e acaba tensionando o corpo. Então a gente vai descobrindo porquê, e a partir dessa tomada de consciência, a pessoa consegue lidar melhor com aquela situação. Olha só, então, nós falamos de mente, do corpo, e muitas vezes aquilo que acontece aqui ou então em alguma parte do seu corpo vai te trazer retorno aí no seu trabalho, e não muito diferente disso, vai te trazer questões negativas na família, vai refletir no seu casamento, nas suas relações aí pessoais com seus filhos, não é verdade, Vicente? Nós falaríamos aqui muito, é um assunto bastante interessante, parabéns pelo seu trabalho. Eu queria que você deixasse mais alguma consideração aqui para o pessoal, porque a gente vai precisar ir para o final da entrevista, mas deixa alguma consideração a mais aí que você queira transmitir. Legal. A Temporal Terapias Integrativas está aqui para ajudar, né? Que nem eu falei, a gente está para melhorar a nossa qualidade de vida como seres humanos, como sociedade, né? Então, contem com a gente está aqui só para ajudar mesmo. Pessoal, corpo, alma, mente, espírito, fé em Deus e pé na tábua, porque daqui um pouquinho nós vamos ter mais assunto aqui para vocês. Vicente, muito obrigada. Muito obrigada pelos esclarecimentos e aguardem, daqui um pouquinho nós temos mais. Muito boa tarde de novo, estamos aqui rapidamente, né? Demos só um timezinho para vocês, porque nós vamos continuar falando sobre o corpo. E agora estamos aqui a Bruna, colega aqui do nosso Vicente, que acabamos de entrevistar, e ela trabalha com um assunto interessante. Hoje nós já falamos aqui de aparelhos auditivos, nós já falamos aqui da audição, e agora nós vamos falar de auriculoterapia. Eu falei correto o nome, Bruna, é isso mesmo? Auriculoterapia. Por favor, se apresenta, então. Eu sou a Bruna e sou auriculoterapeuta, trabalho também com as terapias integrativas, e a auriculoterapia é uma terapia no ouvido, né, na orelha. A gente coloca ou sementes ou esferas magnetizadas, e essas esferas, elas vão trazer estímulos mecânicos e energéticos também, e a gente vai estimular. Então, por exemplo, se estou com uma dor no pé, eu coloco aqui
na área, na zona reflexa do pé, e eu vou atingir, né, vou melhorar a condução, né, o fluxo energético do meu corpo, se eu tenho uma dor, se eu tenho uma contorção, algo nesse sentido, eu consigo aliviar a partir de estímulos na orelha. Consegui trazer para você? Conseguiu. Quando você vai me falando sobre o detalhe, como que, do detalhe da orelha que você coloca, você faz um procedimento aqui e ele vai dar. Fisicamente, porque nós temos o nosso telespectador que ele precisa entender os aspectos fisiológicos, porque nós somos muito técnicos, né? Fisiologicamente, tem explicação como esse procedimento? Tem como explicar aqui para nós? Sim. A auriculoterapia, ela já foi reconhecida pela Organização Mundial da Saúde. O efeito é neurofisiológico. A gente tem todas as partes do nosso corpo, todos os nossos órgãos, todas as nossas vísceras, a gente tem através de um mapa auricular. Você consegue pesquisar e ver que todas as regiões do corpo estão na orelha. É um microsistema. Então, através desses estímulos, tanto mecânicos como energéticos, porque existem esferas que são, por exemplo, de prata, de ouro, que você pode colocar e através daquele condutor, né, daquele metal, ele vai transmitir ao corpo. Então, olha só, eu tenho aquele empresário que está o dia todo em reunião, está em pé, e ele é um pouquinho acima do peso e tem ali no calcanhar uma dor que incomoda constantemente, atrapalha no dia a dia para desenvolver os seus negócios. Ele vai chegar para você, ele já tentou de outros tratamentos, porque normalmente, né, as pessoas procuram uma terapia alternativa quando já os medicamentos não fazem efeito, quando o médico vai dizer para ele assim, olha, você vai ter que fazer um atendimento com a como que você vai dizer para ele assim, vou te resolver o teu problema em quantos dias? Você dá essa certeza para o cliente? Ou como que funciona? Porque tem muita gente que tem muitas dúvidas em relação a isso, as terapias, né? Então, a nossa cultura está no aspecto imediatista, né? Então, as terapias integrativas, elas vão conduzir o ser humano a lidar consigo, tanto no aspecto mais simples de inspirar e expirar, está conectado com, né, por exemplo, se essa pessoa, né, que tem um sobrepeso no corpo, está andando, será que ele está conectado com a forma como ele está andando? Né? Então, a gente vai trazer aspectos bem sutis no dia a dia. E essa transformação ela vai ocorrendo com acompanhamento. E a auriculoterapia, ela promove, sim, um efeito bem incrível, bem rápido até, sendo que como a gente lida com a filosofia de que cada corpo é um. Dentro desse aspecto, a gente usa a terapia, conforme a necessidade da pessoa, né, como nesse caso, como você trouxe, só que a gente precisa avaliar o que a pessoa faz diariamente. A partir do que ela faz diariamente vai ser o que vai resultar aquela condição ali, né? Envolve uma questão de consciência junto, né? Como nós estávamos falando com o Vicente agora há pouco ali, né? E essas doenças mais agressivas, né? Ao corpo humano, como o câncer, por exemplo, existe algum benefício efetivo do trabalho? Você tem essa recomendação para fazer? O câncer é uma doença muito grave, né? Inclusive, não é recomendado que a pessoa que tenha câncer faça massagem, né? Então, a auriculoterapia em si, eu confesso que eu nunca tratei uma pessoa que tivesse câncer. Então, por isso, eu prefiro não trazer esse aspecto, né? Prefiro cuidar, né? Mas, com certeza, o aspecto comportamental da pessoa vai agir tanto no mental como no energético. Então, o que a gente faz todos os dias é o que resulta numa qualidade de vida positiva, né? Positiva que eu digo no sentido que vai gerar mais energia, né? Então, atualmente também estou desenvolvendo
um programa de acompanhamento online e presencial, para além da auriculoterapia. Então, trazendo esse aspecto mais comportamental mesmo, que vai estar fazendo com que aquela pessoa consiga perceber o que dentro de si precisa transformar e ali com cuidado, sabe? Práticas de cuidado, a pessoa consegue transformar a própria saúde. Nossa vida pessoal, familiar, nossa vida nos negócios dependem de todos os dias nós fazemos um pouquinho, somos a soma de diversos fatores e não apenas de um só, como falou a Bruna aqui, né? Bruna, e você vai até o local? Ou você atende, tem um local específico, ou você também faz atendimento? Você falou que faz online, né? Mas atendimento presencial. Como presencial. Funciona? Então, a Temporal Terapia está trabalhando agora aqui na Palhoça, e estamos também trabalhando em Brusque, né? Temos um espaço de atendimento lá também. E online. Então, tem esses três. Como é que o pessoal faz para encontrar vocês, então? Quais são o número de telefone, Instagram? Telefone 47 99611 5572. A Temporal Terapias está ali, ficou ali no Instagram. E o Instagram, @temporalterapias. Temporal Terapias, muito bom. Olha só, assunto interessante, assuntos importantes, porque nem tudo na vida são negócios. Nós somos feitos de matéria, nós somos feitos de espírito, somos feitos de conscientização. E eu quero agradecer de coração. Teríamos muito assunto mais para falar aqui, mas eu quero, indo para o finalzinho da nossa entrevista, quero que você faça alguma consideração final para que a gente possa se despedir aqui dos nossos parceiros. Sim, a responsabilidade. Todos os dias temos a oportunidade de fazer um pouquinho, melhorar um pouquinho mais. É pegar o sol, pegar 15 minutos de sol, é alongar um pouquinho o corpo. Práticas simples nos trazem uma qualidade de vida maravilhosa. Muito bom. E, se possível, acrescente fé em Deus, pé na tábua, e nos vemos em breve. Muito obrigada, Bruna. Obrigada a vocês que nos acompanham aqui. Um beijo e até breve.